Fala, pequeno pôneis! Tudo bem com vocês? Eu sou o Natan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com as atividades do PET, volume 3, semana 3. Bora lá fazer os exercícios então? No vídeo de hoje a gente vai fazer basicamente as 5 questõezinhas do PET. Fica com o tio que você vai entender tudo aí. Bora para a questão de número 1. A respeito da energia potencial gravitacional, marque a alternativa incorreta. A energia potencial gravitacional é armazenada em virtude da posição ocupada por um objeto qualquer? Bom, eu não gosto muito dessa palavra armazenada, eu prefiro associada, mas é assim. A energia potencial gravitacional é uma energia associada à posição do corpo, dentro de um campo gravitacional. Então a energia potencial gravitacional é sim, de certa forma, a energia associada à posição do corpo. Em cada posição que esse corpo está, ele tem uma energia potencial diferente. Ele vai cair de uma maneira diferente. Tamo junto? Então essa aqui, a princípio, não é a falsa. Deixa eu pôr um Vzinho aqui. A variação da energia potencial gravitacional indica o valor do trabalho realizado. Aqui é o trabalho da força peso, tá bom? Trabalho da força peso. Mas se não tiver nenhuma outra mais errada que essa fica como errada. Se tiver uma outra que está totalmente errada, a gente deixa essa como certa. Como assim? Quando essa pedra cai, quando ela sai lá de cima e cai, quem que traz ela aqui para baixo? A força-peso, não é? Isso mesmo. E por que ela para quando ela está subindo? Também é a força-peso. A força da gravidade, que puxa esses blocos, essas coisas, qualquer corpo com massa para baixo. Então, se essa força age no sentido do deslocamento, a gente tem o trabalho da força-peso. E conforme ela sobe ou desce, o peso atua, não é? Isso mesmo, então o peso gera uma variação na energia potencial. O trabalho da força-peso gera uma variação na energia potencial do corpo. Tudo bem? Tudo bem, né? Então parece que a princípio está certo se a gente considerar que esse trabalho é o trabalho da força-peso. A força-peso realiza um trabalho motor sobre o corpo quando está caindo. Vamos tentar analisar isso aqui. A força-peso ela é sempre para baixo, não é? Isso. Quando o corpo está subindo, o deslocamento é para cima e o peso é para baixo. Na subida é assim que fica, não é? Isso. E na descida? Na descida, o deslocamento é obviamente para baixo e o peso é sempre para baixo. A força da gravidade é sempre para baixo. Quando a força dificulta o movimento, como no caso da subida, a gente fala que esse é um trabalho resistente. E quando a força favorece ou ajuda no deslocamento, a gente chama isso de trabalho potente ou de trabalho motor. Então, quando o corpo está caindo na descida, o peso e o deslocamento agem no mesmo sentido. Então, a gente tem um trabalho motor. Essa está verdadeira mesmo. A letra C está tudo certo. E na letra D, a força-peso realiza um trabalho resistente sobre o corpo quando este está caindo? Quando ele está caindo, não, né? Durante a subida o trabalho é resistente, mas durante a queda o peso ajuda. Então a gente tem um trabalho motor. Portanto, a letra D está totalmente falsa. E aí faz a gente considerar a letra B como verdadeira aqui. Letra E. Relacionar o conceito de energia somente à ideia de movimento é um erro, uma vez que ao ocupar uma posição, um corpo possui energia potencial armazenada. Isso mesmo, a pedra solta nessa posição aqui, ela não tem nenhum movimento em relação ao solo, né? Claro que existe um movimento de rotação da Terra e tudo mais, mas em relação ao solo não tem nenhuma velocidade. Isso mesmo, se eu estiver segurando ela aqui, não tem não. Mas mesmo assim, quando ela solta, ela é capaz de se mover. Isso mesmo, por causa da força-peso. Então aqui a gente tem uma energia associada, não ao movimento, mas à posição. Por isso a letra E também é verdadeira, portanto a resposta correta aqui, qual é a alternativa incorreta, é a letra D de dado. Tudo bem, galera? Bora fazer a questão de número 2? Número 2. Um corpo de massa 6 kg está posicionado a uma altura de 30 metros. Calcule a energia potencial gravitacional desse corpo, a dot G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui está fácil igual roubar doce de criança, né? Em relação ao solo aqui, esse corpo tem uma altura de 30 metros. E aí, nessa posição, ela tem uma energia potencial gravitacional associada. Energia potencial gravitacional que depende de quem? Da massa, da gravidade e da altura. Por que ela tem essa energia potencial gravitacional? Porque quando ela está solta, o peso executa um trabalho fazendo com que ela caia, com que ela tenha um deslocamento vertical aqui para baixo.
Então qual que é essa energia potencial gravitacional? É a massa, que é 6 kg, a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que é de 30 metros. Então essa energia potencial gravitacional vai ser de 18 com dois zeros, 1.800 joules aqui. Tranquilo? Então a energia potencial gravitacional é de 1.800 joules. Tamo junto? Bora para a questão de número 3? Questão de número 3. Dois jovens, cada um com 50 kg de massa, sobem 4 andares de um edifício. A primeira jovem, Heloísa, sobe de elevador, enquanto o segundo, Abelardo, vai pela escada, que tem 2 lances por andar, cada um com 2 metros de altura. Determine o trabalho realizado pelo peso de cada um dos jovens durante a subida. Bom, considerando aqui que ambos começam um do lado do outro, a Heloísa vai pelo elevador e o Abelardo vai pela escada. Mas independente de qual rota cada um segue aqui, concordam que ambos saem da mesma posição inicial e chegam até a mesma posição final? Que ambos têm a mesma variação da altura aqui, nessa situação? Como a força-peso é uma força conservativa, o trabalho não depende da trajetória. Em ambas as situações, a gente teve a mesma variação da energia potencial gravitacional. A gente vai ter o mesmo trabalho para as duas situações. Tudo bem? Então, o trabalho da força-peso da Heloísa vai ser igual ao trabalho da força-peso do Abelardo, que é o quê? A massa deles, que é igual, vezes a gravidade, vezes a altura. Então, o trabalho deles aqui é da massa, que é 50, a gravidade, que é 10, e a altura. Ele falou que cada vãozinho desse aqui de escadas, ó, tem 2 metros, né? Cada andar é composto por 2 vãozinhos de escada. Então, cada andar aqui vai ter quantos metros? 4, né, pessoal? Se tem 2 vãos de escada de 2 metros cada um, então cada andar aqui vão ter 4 metros. Então, no total, quantos metros ambos subiram, independente se foi pela escada ou se foi pelo elevador? Ué, essa altura aqui foi de 16 metros em relação ao solo. Isso mesmo. Então, aqui vai ser 16. Portanto, esse trabalho aqui vai ser de 50 vezes 10 vezes 16. Ou seja, 5 vezes 16 vai dar 80, com mais 2 zeros. 8.000 joules foi o trabalho necessário para elevar eles até aquela posição. Tamo junto, pessoal? Bom, letra B aqui. Denotado por TA, o trabalho realizado pelo peso de Abelardo, e TH, o trabalho realizado pelo peso de Heloísa, determine a razão. Bom, se os dois são iguais, eu chamo de W, né? Porque poliglota, né? A gente é chique, work, mas porque T me remete mais a tempo, período e tudo mais, eu prefiro usar o W para trabalho. Mas aqui, ó, se a gente dividir o trabalho de Abelardo pelo trabalho de Heloísa, ambos são iguais, não são? Isso mesmo, ele quer a razão, ele quer a divisão de um pelo outro. Ambos são 8.000. Portanto, essa razão é de 1, né? Então, como o trabalho não depende da trajetória, temos que a razão, né, TA sobre TH é igual a 1. Tudo bem, pessoal? Bora para a questão de número 4? Questão de número 4. Num salto em altura com vara, um atleta atinge a velocidade de 11 metros por segundo imediatamente antes de fincar a vara no chão para subir. Considerando que o atleta consiga converter 80% da sua energia cinética em energia potencial gravitacional e que a aceleração da gravidade no local seja de 10 metros por segundo ao quadrado, a altura máxima que o seu centro de massa pode atingir é, em metros aproximadamente. Gente, se vocês não viram o vídeo da energia cinética, o tio vai deixar aqui no iCard para que vocês possam assistir e entender melhor. Nesse caso aqui, nessa questão, a gente vai precisar dos dois conceitos, de energia cinética e de energia potencial gravitacional. Vamos entender aqui o que está acontecendo. No salto com vara, o neguinho vem, né? Corre aqui, finca a vara e ganha altura a partir da velocidade que ele tinha aqui no início. Então a gente tem que comparar dois momentos. O momento em que ele está correndo aqui, que eu vou chamar de situação 1,
e o momento em que ele está lá em cima pulando com a vara, que eu vou chamar de situação 2. Na situação 1, como ele só tem velocidade, usando o solo aqui como altura igual a zero, ele tem só energia cinética associada aqui. E aqui em cima ele tem só energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional que ele tem aqui em 2, a questão me falou que corresponde a 80% da energia cinética que ele tinha lá em 1. Então vamos escrever isso aqui em matemática? A energia potencial gravitacional da situação 2 é igual a 80% da energia cinética lá na situação 1. Bom, o que é 80%? Por cento significa dividido por 100. Isso mesmo. Então aqui, ó, energia potencial gravitacional em 2 é igual a 80 dividido por 100. Né? E aqui a energia cinética na situação 1. Agora a gente tem que lembrar que energia potencial gravitacional a gente calcula como massa vezes gravidade vezes altura. E a energia cinética, lá do vídeo anterior, ela é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Vamos substituir isso aqui? Então a energia potencial aqui é massa vezes gravidade vezes a altura. Então a energia potencial gravitacional, eu calculo ela dessa maneira aqui. Tudo bem? Bom, e aqui vai ficar 80%, não mexi em nada aqui, vezes a energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado, sobre 2. É claro que aqui é a altura da situação 2 e é claro que aqui é a velocidade da situação 1. Essa massa sobre velocidade ao quadrado sobre 2 é só a substituição do que era a energia cinética aqui. Tudo bem, gente? Então aqui eu tenho massa multiplicando de um lado e do outro também, né? Se a massa está multiplicando dos dois lados, uma está desfazendo o que a outra fez, eu posso cortar. A gravidade, ela vale quanto? A gravidade, ela vale 10, não é? Isso mesmo. Então 10, a altura é o que eu quero calcular, deixo ela quietinha. Esse 8 sobre 100 aqui eu posso simplificar. Vou simplificar só um zero de cada um por enquanto, deixar o restante aqui. Não, vou simplificar esse 2 com esse 8 aqui. Fica 4. Poderia simplificar esse 4 com esse 10, mas por enquanto eu vou manter assim. Então vai ficar 4, que sobrou aqui em cima, vezes a velocidade, que é 11 ao quadrado, sobre o 10 que sobrou aqui embaixo. Tamo junto? Bom, vou ir devagarzinho aqui, vai ficar 10H2 é igual 11 ao quadrado, né? Potência tem preferência, tipo mulher grávida, a gente tem que resolver primeiro. Vai ficar 4 vezes 121 dividido por 10. Então esse 10 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo também. Vai ficar 4 vezes 121 dividido por 100. Esse 10 passa dividindo junto com esse 10 daqui. 10 vezes 10, 100. Então vai ficar 484 dividido por 100, que é igual a 4,84 metros. Ou seja, aproximadamente, como a questão já previa, né? Letra E ali. Tamo junto, pessoal? Qualquer dúvida deixa nos comentários que o tio tenta ajudar. Bora para a última questãozinha então? Questão de número 5. 5. Uma pessoa de massa 80 kg sobe todo o vão de uma escada de 5 metros de altura. Considere G igual a 10 e assinale a alternativa correta. Ao subir todo o vão da escada, a pessoa realiza trabalho de 1.600 joules. Bom, o trabalho dela tem que ser igual ao trabalho necessário para ela subir, né? Força vezes deslocamento. Bom, quando ela sobe aqui, vamos calcular qual que é o trabalho dela. A variação de altura foi 5 metros, beleza. Então a energia potencial gravitacional que ele adquire em relação ao solo, adotando a altura aqui do solo como zero, é a massa dele vezes a gravidade vezes a altura. Então a energia potencial gravitacional vai ser a massa, que é 80, a gravidade, que é 10, e a altura, que é 5. 5 vezes 8 dá 40, com 2 zeros, 4.000 joules. Bom, ele teria que fazer um trabalho igual a 4.000 joules para justificar esse aumento de energia potencial. Tamo junto? Para que houvesse realização de trabalho pela pessoa, seria necessário que ela subisse com movimento acelerado? Não, né? Como ela está subindo, basta que ela faça uma força para cima, que de fato ela faz quando ela sobe os degraus, para que ela realize trabalho, né? Para que a força que ela faz seja no sentido do deslocamento. O trabalho realizado pela pessoa depende da aceleração da gravidade? Bom, o trabalho realizado pela pessoa
é igual à energia potencial gravitacional que ela adquire. Depende da gravidade, sim, né? Então essa parece que é a resposta correta. Letra D. Ao subir a escada, não há realização de trabalho independente do movimento ser uniforme ou acelerado. Muito pelo contrário, independente de qual tipo de movimento, vai haver realização de trabalho tanto da força-peso quanto da força que o homem interage aqui com o solo, né? Da força normal ou da força que o homem faz para subir aqui. O detalhe é, não há trabalho da força resultante, porque não há variação da energia cinética se o movimento for uniforme. E se o movimento for acelerado, vai haver força resultante, consequentemente vai haver variação da energia cinética. Mas só de haver variação da energia potencial, existe tanto o trabalho da força-peso, quanto o trabalho aqui do homem, o trabalho motor do homem aqui. Portanto, a única resposta correta é a letra C. Tranquilo? Bom, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, compartilhe com seus colegas para que a gente possa ajudar mais pessoas. Então é isso, pessoal. Feliz Natal, forte abraço, até semana que vem. Tchau!